Muito bem, então vamos começar a aula de hoje com o final da cinética química, que é a expressão da velocidade e lei de ação das massas. Essa lei de ação das massas, ela é importante por conta da concentração. A gente aprendeu na última aula que a velocidade de uma reação, ela pode ser chamada de velocidade média da reação inteira, ou apenas a velocidade de decomposição de reagente e de formação de produto. Mas quando a gente fala de velocidade da reação e não velocidade média, é dessa lei aqui que estaremos tratando, lei de Gould-Berg-Ward, tá? Então, o que ela diz? Que uma reação é diretamente proporcional às concentrações molares dos reagentes elevados aos seus coeficientes na equação química correspondente. Ou seja, em português mais claro, quanto maior for a concentração dos reagentes, aqui não entra produto, pela lei da velocidade, o que determina a velocidade de uma reação é a concentração molar só dos reagentes. Esse colchete aqui indica a concentração molar, certo? Quanto maior a concentração em mol por litro, maior a velocidade, por isso que é lei de ação das massas, porque mol é uma medida também de massa, só que indireta. Os coeficientes A e B são os coeficientes do balanceamento, ou seja, se errar o balanceamento, vai errar isso aqui também. Em todas as matérias de físico-química, solução, cinética, equilíbrio, termoquímica, eletroquímica, tudo isso vai envolver balanceamentos. Se tiver com problema de balanceamento, problemas vão acontecer. De qualquer forma, esse K vai ser a constante da velocidade, não é igual às constantes da física, não é um valor único. Cada reação vai ter uma específica. Então, toda reação de velocidade vai ter um K, até porque quando a questão fala que a velocidade é diretamente proporcional, todas as vezes que se usa proporcionalidade, direta ou inversa, está se aplicando uma constante de proporcionalidade. Então, isso é uma regra até da matemática básica. Então, esse K é só para indicar que a velocidade é um número vezes a concentração de A vezes a concentração de B. Então, essa aqui é a constante proporcional. A ordem da reação é a soma dos coeficientes estequiométricos. Então, se o A tem 2 no balanceamento e o B tem 3, a ordem vai ser 5, tá? Porque a ordem da reação é a soma expoente. Por exemplo, eu tenho N2 mais 3H2, resultando em 2, NH3. Então, a velocidade vai ser quem? Concentração de N2 vezes concentração de H2 ao cubo. Esse 3 aqui, por exemplo, é desse coeficiente aqui. Ó. Então, todos os coeficientes são dados que são adquiridos na reação, viram expoentes na reação da velocidade, tá? Basicamente. Mas essa história de ser o coeficiente estequiométrico tem duas situações. Ou quando a reação ela é chamada de elementar, ou seja, uma reação que se processa de uma vez só, ou uma reação que é feita por etapas. Se a reação química é feita em mais de uma etapa, esse mecanismo de usar o coeficiente estequiométrico não pode ser para qualquer um. Vai ter que ser a etapa mais lenta. Ou seja, se eu tiver 3 etapas e a questão informar que a etapa 2 é a mais lenta, é através dessa etapa que vai se fazer a lei das velocidades, tá? Tem que ser feito assim. Por quê? Porque para um processo terminar, tem que se esperar todas as etapas acabarem. Então, se a etapa lenta é a que determina quando um processo vai terminar, se ela não acabar, o processo não acaba,
Então, é ela que vai determinar a velocidade da reação. Bom, já falei da ordem de reação, que é somar expoente, que é isso aqui. Deixa eu ver o que mais. Nem sempre os problemas citam a ordem global da reação. Em determinados casos, é mencionada a ordem da reação em relação a um determinado reagente. Ah, tá. Isso aqui é interessante. Quando eu falar ordem de reação para um reagente só, é só pegar o coeficiente estequiométrico que ele tiver. Então, nada de mais, nem de menos. Deixa eu ver o que mais. Não, era só isso mesmo, a lei da velocidade. Então, perfeito. Então, recapitulando. A lei geral das velocidades, quando as etapas forem elementais, de uma etapa só, ou etapas lentas, vai ser a constante proporcional, cada questão vai ter a sua, a concentração molar do primeiro reagente e a concentração molar do segundo reagente, elevados aos coeficientes estequiométricos. Tá? O equilíbrio químico tem a ver com essa lei em particular, tanto na teoria quanto na prática. Então, agora a gente vai falar exclusivamente do equilíbrio químico. Então, prosseguindo, o equilíbrio químico é um fenômeno que acontece nas reações químicas reversíveis entre reagentes e produtos. E aqui entra um ponto importante. Reversível quer dizer que tem ida e volta. Ou seja, os reagentes não se convertem completamente em produtos. E isso vai acontecer todas as vezes que o rendimento de uma reação não for 100%. Quando o rendimento de uma reação é inferior a 100%, uma parte ou grande parte dos reagentes não se converte em produto. E aí as reações podem ter essa reversibilidade. Um caminho de ida e um caminho de volta. Certo? Bom, e a partir daqui temos dois tipos de caminho de reação. O caminho direto, que a gente já conhece, que é feito da esquerda para a direita, ou seja, reagentes na esquerda e produtos na direita. Esse é o sentido que a gente está mais acostumado. E o outro é o sentido inverso, quando a gente tem reagentes na direita e produtos na esquerda. Então, a gente diz que os produtos estão se transformando em reagentes de novo, para não confundir muito. Então, no sentido direto, é de reagente para produto, e no sentido inverso, é de produto a reagente. Só um lembrete aqui em relação a isso, é que quando uma reação química é invertida, algumas características da original também são. Isso vai ser melhor comentado nos deslocamentos de equilíbrio. Bom, para o equilíbrio químico acontecer, a temperatura tem que ser constante, ou seja, um equilíbrio químico só é estabelecido quando a gente tem a temperatura fixa. A temperatura, conforme ela for mudando, vai exigir novos patamares de equilíbrio. Até porque isso é verdadeiro, porque se a temperatura continuar subindo, a cinética química da reação original vai ser alterada. Ela vai acontecer mais rapidamente, o que vai dificultar o estabelecimento do equilíbrio. Então, primeira coisa, a temperatura tem que ser constante. Segunda característica, o sistema não pode ter trocas com o ambiente. Não ter trocas com o ambiente significa que o sistema precisa estar isolado. Não ter troca significa não ter troca de matéria e nem troca de energia. Ou seja, a quantidade de energia do sistema tem que estar preservada. Pois bem, quando temos um ponto de equilíbrio, ou o equilíbrio é atingido, nós temos duas características super importantes. A primeira, com relação à velocidade que eu comentei agora há pouco. A velocidade das reações direta e inversa são iguais. Ou seja, a reação direta e a reação inversa passam a ter a mesma velocidade. Igualzinho.
Então, primeira característica, as velocidades se igualam e as concentrações passam a ser constantes. O que isso significa? Do equilíbrio ser atingido, os reagentes eles vão diminuindo de valor, suas concentrações vão diminuindo sempre, e nos produtos eles começam com zero e suas concentrações vão aumentando ao longo do tempo. Só que isso até o equilíbrio. Depois que o equilíbrio é atingido, o reagente ele para de diminuir e o produto ele para de aumentar. Então, a concentração molar deles permanece a mesma. Então, é basicamente isso. Velocidade igual e concentrações, constantes. Outra coisa, o equilíbrio químico ele é medido pela constante de equilíbrio, isso é um cálculo, vai ser comentado daqui a pouco, e o grau de equilíbrio. Então, esses dois são esses dois principais fatores, tá? E a alteração do equilíbrio ocorre pelo seu deslocamento. Então, podemos falar de concentração, temperatura, pressão e até catalisador. Bom, pois bem, aqui do artigo ele vai citar o uso de reações químicas reversíveis, como, por exemplo, essa primeira. Repara que essa seta aqui ela é uma seta única, ou seja, está indicando uma reação padrão, sem reversão. Toda vez que a seta for desse jeito aqui, a gente está indicando que só tem um sentido, a reação não tem retorno, e se usa isso para reações mais tradicionais ou com rendimento próximo de 100%. Então, são as reações padrão que a gente aprendeu. Reagente na esquerda, produto na direita. Em uma reação reversível, se utiliza dupla seta, para indicar que tem um ida e volta. Então, a seta de cima indica de reagente para produto e a de baixo de produto a reagente. Só para reforçar a ideia das reações reversíveis. Só que uma das coisas que interfere no equilíbrio químico em relação à leitura é a do seu gráfico. A cinética também tem gráfico, embora seja um gráfico mais simples, porque é um gráfico de concentração versus tempo. Se for de cinética, se for do reagente, ele vai diminuir, se for produto, ele vai aumentar. Não são gráficos difíceis. Mas quando eu tenho gráfico de equilíbrio químico, a complexidade dele aumenta um pouco, porque eu preciso avaliar o produto e o reagente ao mesmo tempo. São duas curvas que eu vou analisar, não é só uma, no caso. Então, a dificuldade um pouquinho maior é essa. Então, uma dica para esse gráfico aqui é quando as linhas ou as curvas do gráfico se tornam horizontais, ou ainda, né, como diz a matemática, paralelas ao eixo das abscissas, que no caso aqui vai estar representado pelo tempo. Então, se eu tiver velocidade versus tempo ou concentração versus tempo, quando a linha se tornar horizontal, o equilíbrio vai ser atingido. Então, por exemplo, na velocidade versus tempo, a velocidade V1 é a velocidade de decomposição dos reagentes, ou seja, à medida que o tempo passa, o reagente vai diminuindo. V2 é a curva de formação dos produtos, ou seja, começa com zero e à medida que o tempo transcorrer, ele vai aumentando. E essas duas curvas, quando elas se encontram e se igualam, aí alguém vai me dizer, Eudes, mas isso não acontece frequentemente. Perfeito, porque o equilíbrio químico requer condições especiais. O sistema não pode ser aberto e a temperatura tem que ser constante. Caso isso não aconteça, essas duas condições não aconteçam, essas curvas não vão se encontrar mesmo. Mas, enfim, nessas condições de equilíbrio, essas curvas vão se encontrar em um determinado tempo t. Cada reação química vai ter um tempo específico. E aí a velocidade 1
vai ser igual à velocidade 2. Então, a partir desse momento, o equilíbrio será atingido. Então, essa é uma informação puramente visual. Então, se eu tenho as duas velocidades na mesma linha, elas se igualaram, equilíbrio atingido. Concentração versus tempo não é igual ao primeiro gráfico, mas a dica é parecida. E os gráficos eles também estão desse jeito. Os reagentes eles diminuem com o tempo e os produtos aumentam. A diferença é que nas velocidades elas têm que se igualar no equilíbrio. As velocidades são as mesmas. Mas os produtos e os reagentes em relação à concentração, não. As concentrações podem ser diferentes e vamos saber que elas estão em equilíbrio quando elas estiverem também horizontais ou paralelas ao eixo do tempo. Só que não teremos a mesma concentração. Só vai indicar que o reagente vai parar de diminuir e o produto vai parar de aumentar. Inclusive, no começo da reação, o reagente ele cai mais rápido e o produto ele aumenta rapidamente. Depois de um certo tempo, o reagente vai começar a diminuir cada vez mais devagar e o produto também vai aumentar cada vez mais lentamente, até chegar ao equilíbrio. É assim que se percebe. E é esse um ponto que a galera confunde. As concentrações no equilíbrio são constantes, mas elas não são obrigatoriamente iguais. A galera confunde muito esse gráfico com esse aqui. Se o assunto for velocidade no equilíbrio, as velocidades serão iguais. Aqui faz sentido. Na concentração, os valores dela serão constantes. Constante quer dizer que vai ficar um valor repetido e não um valor igual ao outro. Isso não é regra, não para concentração. Bom, outra coisa a se fomentar são os tipos de equilíbrio químico. Aqui é só uma classificação simples. Nós temos sistemas homogêneos ou sistemas heterogêneos, que são os tipos de equilíbrio básico. Um sistema homogêneo, todas as substâncias estão na mesma fase, ou seja, temos um equilíbrio homogêneo. Então, isso vai acontecer todas as vezes que tivermos gases, apenas gases envolvidos. Boa parte dos equilíbrios químicos são gasosos, visto que as reações que formam os gases não têm rendimento 100%, em geral. Então, sistemas que só têm gases ou ainda soluções. Solução, o solvente principal é a água. E se eu tiver substâncias dissolvidas em solução que reajam entre si, estarão todos no meio aquoso. Ou seja, todo mundo na mesma fase, que é líquido. Então, se você tiver um sistema gasoso ou uma solução, ou soluções que reajam entre si, sistema homogêneo. E um sistema heterogêneo vai ter a questão de mais de uma fase participando. Acontece muito quando eu tenho sólidos com líquidos reagindo. Como, por exemplo, estanho, que é um sólido, reagindo com H+. H+, no caso, é uma maneira genérica de se dizer que eu estou reagindo com um ácido. Tá? Porque os ácidos eles são ricos em hidrogênio prótico, hidrogênio positivo. Então, esse hidrogênio mais está aquoso. Então, a solução de um ácido vai gerar uma solução aquosa de estanho positivo e hidrogênio gasoso. Então, aqui temos o equilíbrio químico em mais de uma fase, mais de um estado físico presente. Constante de equilíbrio. Bom, aqui é que começam os cálculos dentro do equilíbrio. Tá? Então, a constante de equilíbrio ela é definida quando as velocidades são iguais. Lembrando que aqui estão sendo considerados os aspectos cinéticos das reações e em equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico quer dizer que a reação ela não parou, ela para macroscopicamente. Só que
Como a velocidade de decomposição dos reagentes é igual à velocidade de composição dos produtos, a gente não percebe a alteração visual na reação. É como se a reação estivesse parada, como se fosse algo estático. Mas microscopicamente o equilíbrio é dinâmico, isso não acontece. Bom, aqui eu já falei que as taxas de um e de outro têm que ser iguais. E aí, no caso, a concentração, perdão, a constante de equilíbrio, que é um número, ela vai ser a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, levando em consideração, claro, o sentido original da reação, sentido direto. E o K varia conforme a temperatura. É por esse motivo aqui que a gente não pode fazer equilíbrio químico sem fazer alteração com temperatura mudando. Por quê? Isso vai desde a cinética. Na cinética também tem K. O valor da constante da cinética, ele muda de acordo com a temperatura também. Visto que, de novo, aumentou a temperatura, vai alterar a cinética química, vai aumentar a velocidade dos participantes. E para fazer a constante de equilíbrio, as velocidades têm que se manter iguais. Então, toda vez que a temperatura mudar, o valor dessa constante aqui muda. E aí nós temos duas principais constantes de equilíbrio. A primeira com relação à concentração, essa é a mais conhecida, Kc, que é só falar constante das concentrações. Então, se a gente tiver equação química genérica AB resultando em C e D, lembrando que nós teremos reagente no denominador e produto no numerador. Então, é concentração de C vezes concentração de D, ou seja, onde você vê um mais na reação, troca por vezes, e onde você vê um coeficiente, você vai transformar em expoente. Então, é a concentração de C vezes concentração de D, dividido por concentração de A vezes concentração de B. E as letras minúsculas são os seus coeficientes estequiométricos, ou seja, coeficientes do balanceamento. Se o balanceamento não estiver correto, pode esquecer. O cálculo vai sair errado. E isso porque eu não estou nem colocando ainda a questão do rendimento, da reação, coisa assim. Então, vamos lá. Deixa eu anotar. Vamos prosseguir aqui com a aula. E agora a gente vai passar para alguns exemplos. Bom, por exemplo, essa daqui, da amônia. Bem-vindo, Carlos. Essa aqui é da amônia. Então, eu vou ter nitrogênio gasoso mais hidrogênio gasoso resultando em amônia. Esse sistema aqui é homogêneo, todos são gasosos. No equilíbrio químico, então, a gente vai ter produto primeiro, reagente depois. Então, o NH3 vai para o numerador e os outros gases para o denominador. Lembrando que esse expoente 1 não é necessário colocar, certo? Só um detalhezinho em relação ao Kc, que eu ainda não comentei, tem a ver com a participação em relação às fases. Tem duas características de Kc que não se coloca. Primeiro, se o reagente for sólido, não se mede Kc em relação aos sólidos em particular. Estado sólido, a concentração de um sólido ela é menos variável que a concentração dos gases e dos líquidos em particular. Então, não se coloca ninguém sólido em nenhuma constante de concentração. Kc é só a primeira. Mas Kp, Ka, Kb, Kw, Kps, não importa a constante de concentração que vocês estejam vendo. Não entra ninguém sólido, de jeito nenhum, zero. Outra que não entra em Kc especificamente, em constante de concentração, é a água no estado líquido. A água no estado líquido não vai ser medida, porque a água no estado líquido ela é solvente. E no Kc
nas soluções, ele mede concentração de soluto, não concentração de solvente. Então, quando o cálculo for de Kc, especificamente, qualquer substância sólida não vai entrar, não vai participar. E se tivermos água no estado líquido, ela também não participa. Mas cuidado, a água no estado gasoso vai participar normalmente. Até porque, na maioria dos equilíbrios químicos, haverá participação de gases. E a água na fase gás não é sem exceção. Bom, aqui tem um exemplo aqui no artigo, na questão do Kc anterior. Em relação à síntese da amônia, o Kc vai ser amônia, concentração de amônia ao quadrado, porque o coeficiente dela foi 2, dividido por concentração molar de N2 elevado a 1, vezes concentração de hidrogênio elevado ao cubo. E aí nós teremos a seguinte forma: N2, 0,20 mol por litro, H2, 0,20 mol por litro, e NH3, 0,60 mol por litro. Então, a armação do cálculo ficará deste jeito aqui, e o Kc até deu um valor relativamente alto, 225. Aqui são outras equações químicas, beleza? A primeira, que é a formação do carbonato de cálcio. Repara que o CaO não participa, ele é um sólido. Os componentes sólidos não são apreciáveis aqui. E o CaCO3, que é o carbonato de cálcio, óxido de cálcio não participa, e CaCO3 também não. Se não tivesse falado nada de estado físico, vocês poderiam saber pela natureza da ligação. Metal com ametal, a ligação é iônica. E ligação iônica só forma substâncias sólidas. Então, para participar do Kc, a ligação química preferencial tem que ser o quê? Covalente. Já é uma dica para vocês, porque metal, onde tem metal participando, estado padrão é sólido. Bom, então como é que funciona? No reagente não tem ninguém, nenhuma substância participando. Então vai se colocar o número 1, que é o elemento neutro da multiplicação e da divisão também. E isso no produto. Nos reagentes só tem CO2, então vai ser o inverso da concentração de CO2. É o que vai definir o Kc. Na segunda reação, vai se medir concentração sem a água, porque aquela está líquida. Então, vai ser concentração de CO dividido por concentração de CO2 vezes concentração de H2. Serve para iônico também, embora eu queira falar em outras aulas de concentrações iônicas, Ka, Kb, Kw. Equilíbrio químico merece uma apresentação por partes. Ele é bem maior. Aqui, no caso, eu tenho duas soluções aquosas e tenho amônia gasosa. Aquoso pode participar tranquilo, que é dissolvido em água, e gás também. Então, esse Kc vai ser reagente primeiro, elevado a 1. A prata, que é... Perdão, produto primeiro, e os reagentes no denominador. A prata mais concentração aqui, e o NH3 está com coeficiente 2 elevado ao quadrado. E é exatamente o artigo está falando aqui. Se eu tiver alguém no estado sólido ou líquido puro, como a água, é porque líquidos puros eles podem ser solventes, tá? Quando o líquido é puro, ele pode dissolver alguma coisa. Quando o líquido não é puro, ele já é uma solução. Então, quando o líquido já é uma solução, vai se medir a concentração do seu soluto, se o líquido não for puro. Se o líquido for puro, não tem ninguém dissolvido. Então, é um solvente, não presta. E lembrando que quem não participa do cálculo, na hora, se ninguém participar de um lado da reação, substituição pelo número 1. Pois bem, vamos passar agora para a constante de equilíbrio em função das pressões parciais, ou Kp. Um detalhe que eu não falei antes, em relação ao valor de Kc. Kc, no exemplo aqui do artigo, deu 225, né, no cálculo aqui.
É importante avaliar que o valor de Kc ele indica a tendência de formação do produto ou do reagente. Então, quando o Kc, esse valor aqui, for maior que 1, vai existir o quê? Grande tendência à formação de produtos. Lembrando, todas as vezes que tiver valor de Kc, nenhum rendimento de reação será 100%. Nenhum. Reação, quando dá 100% de rendimento, o Kc não tem um valor assim, tem um valor perto de infinito, é gigantesco. Quanto maior o valor de Kc, maior o rendimento de uma reação química. Então, se o rendimento da reação for 100%, o Kc ele é infinito, na prática. E, nesse caso, o número é 225, que não é baixo, mas indica o quê? Que o rendimento dessa reação ele é bem grande, mas não é 100%. E se o Kc for menor que 1, for um número fracionário, 0,2, 0,5, 0,01, ou notação científica com expoente negativo, significa que essa reação tem um rendimento extremamente baixo, ou seja, quase não se formam produtos. A reação química ela vai se processar e vai ficar praticamente na forma de reagente, não tem quase nada de produto. Tá? Então, pelo valor de Kc, a gente pode verificar se uma reação no sentido direto tem alto ou baixo rendimento. Vocês vão ver isso mais quando virem valores de Kw ou Kps, que aí realmente são valores bem baixos. Não podia deixar esse comentário passar. Bom, agora em relação às pressões parciais, por que pressão parcial? É porque cada gás, se eu não me engano, essa lei de gases, eu acho que é a lei de Raoult, se eu não estou enganado, que ela diz que cada gás, dentro de uma mistura gasosa, cada gás exerce sua própria pressão, como se não tivesse o outro gás. E essa pressão é diretamente proporcional ao número de mols que ele tem. Em resumo, quando eu tiver um sistema com gás, só com gases, cada gás ele vai exercer a sua pressão, como se estivesse sozinho. E esse equilíbrio, esse Kp constante das pressões, vai medir exatamente isso. Aqui a restrição é maior ainda. O cálculo é muito parecido. A única diferença é que, em vez de estar mol por litro, que é o padrão da concentração, nós teremos ATM. Não está aqui no artigo, mas eu falo. ATM, a pressão precisa estar em atmosfera. Se não tiver em atmosfera, converte. Lembrando que, geralmente, quando não está em atmosfera, está em milímetros de mercúrio. E uma atmosfera são 760 milímetros de mercúrio, para ser mais exato. Mas normalmente vem ATM, tá? Então, vamos ter pressões em ATM, aqui para vocês, e não pode ter outro componente que não seja gasoso. Pressão parcial é só de gás. Então, por exemplo, na própria amônia, o cálculo fica muito parecido. A única diferença é que, em vez de mol por litro, é ATM. Então, vou ter pressão da amônia ao quadrado, dividido pela pressão do nitrogênio, vezes a pressão do hidrogênio ao cubo. Os expoentes vêm de onde? Do balanceamento. E eu vou repetir, que eu já falei no começo da aula. E estou falando isso desde soluções. Se errar balanceamento, vai errar qualquer cálculo, praticamente qualquer cálculo de físico-química. Quase todos os cálculos principais de físico-química têm a ver com... Soluções têm menos, porque soluções eles já começa o embasamento de concentrações, então ainda não chega tanto. Mas quando passa para termoquímica, cinética, equilíbrio, vai ter cálculo envolvendo balanceamento, inevitavelmente. Bom, agora se tiver equilíbrio, isso em equilíbrio homogêneo, todos são gases, todos participam. Se o equilíbrio for heterogêneo, a gente vai excluir no Kc de concentração, a gente exclui todo mundo que é sólido, mais os líquidos puros, que são solventes. No Kp, se exclui qualquer um que não é gás. Aqui a restrição é maior. Então, por exemplo,
carbono aqui é sólido, não vai entrar. Então, a concentração, então o Kp vai ser a pressão parcial de CO dividido pela pressão ao quadrado, dividido pela pressão parcial de O2. Componente sólido e gás, esquece sólido, fica com gás. No segundo, eu vou ter zinco sólido mais solução aquosa de ácido clorídrico, resultando em cloreto de zinco e hidrogênio. Se eu quero medir Kc, vão aparecer concentrações em mol por litro, ou se não tiverem, vocês calculam mol por litro, e só o zinco aqui seria excluído. Porém, aqui é Kp, só vai ser medido a pressão de quem é gás. O único gás presente na reação que eu estou apontando é o hidrogênio. Ele está na posição de produto. Então, o Kp é apenas a pressão do próprio hidrogênio. Lembrando aqui que produtos ficam no numerador e reagentes no denominador. Bom, só que quando eu tenho Kp, tem uma forma de calcular. Kc também tem uma forma de calcular, mais acima. Essas duas grandezas podem aparecer separadas ou ainda podem aparecer ao mesmo tempo. Então, o que é o mais difícil entre elas? Você ser obrigado a calcular uma delas separadamente e depois ser obrigado a calcular a outra. Tem uma relação direta entre Kc e Kp. Então, Kp vai ser igual a Kc vezes RT, sim, da fórmula de Clapeyron, do PVNRT, vezes elevado a ΔN. Beleza? Então, Kp, constante de equilíbrio das pressões parciais. O Kc é a constante das concentrações. O R é o mesmo R da equação de Clapeyron, ou seja, nas unidades da química, né, que é com a pressão em ATM e o volume em litro. O R é o 0,0PT2, que é o que a química usa. A temperatura tem que estar sempre em Kelvin. Esquece graus Celsius aqui, é a mesma regra dos gases. E o ΔN é a variação do número de mol, que é mol do produto menos mol do reagente no estado gasoso. Beleza? Então, em breve, novos comentários.